Tá bom. Então, boa tarde a todas as minhas borboletas lindos que estão aqui para a gente falar um pouquinho de finanças, tá bom? Então, para a gente começar, vamos fazer aquele básico gostoso que eu ensino vocês, né? E todo mundo que chega, eu acredito que ensina também, a gente fazer a nossa respiração para a gente chegar no aqui e agora, né? E estar aqui presente nesse momento. Então, a gente vai fazer aquelas 3 respirações gostosas, profundas, tá bom? Então, vamos respirar, gostoso, puxar o ar bem profundo, segurar 3 e soltar tudo que aconteceu hoje, que foi bom, que não foi bom, né? E se conectar nesse momento agradável e poder compartilhar e pegar tudo que a gente puder e que tiver para o nosso dia, para o nosso alcance, tá bom? Vamos lá? Beleza, gente? Para quem não conhece, meu nome é Solange. Eu tenho o Instagram Meu Olhar Mandalas e adoro finanças. E eu estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho de finanças. Da outra vez que eu falei, dei umas dicas para o pessoal, né? E agora eu vou estar falando um pouquinho mais aprofundado do início das finanças, tá bom? Então vamos lá. Quero saber quem é o povo comprometido aí. Mas não é comigo, não, é com você mesmo, hein, gente? Quem está comprometido aí? Quem está comprometido, papel e caneta, quem está comprometido, se puder, para anotar. E como eu falei para o Marcelo, estava falando aqui no início, qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando no privado e a gente pega na mão, tá bom, gente? Tá aprendendo, a gente aprende junto aí, tá bom? Então, uma aguinha, né? Um lápis, caneta, e vamos voar. Eu comecei meu aprendizado de finanças em 2019. Eu aprendi com um colega de trabalho, mas eu já aprendi bem avançado, né? Já fui para as ações, né? Ações da Bolsa de Valores, porque na época a Magazine Luiza, as ações estavam em alta, né? Estavam começando a ficar em alta, né? Tinha muita gente que já tinha ganhado bastante dinheiro com ela. E aí eu aprendi no começo errado, tá, gente? Ações é um processo mais para quem já está bem à frente das finanças. Mas foi meu caminhar, depois é lógico que com o tempo eu fui assistindo vídeos e participando, e aí eu comprei um curso e fui fazendo e fui aprendendo. Aí depois, se vocês tiverem interesse que eu participe para vocês, as pessoas que eu seguia e que eu sigo, eu posso estar passando para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O que eu aprendi no início das nossas finanças, né? Que a gente deve mensurar o nosso dinheiro, né? Primeiro que a regrinha do dinheiro é a seguinte, deixa eu ver para você aqui. A regra de ouro, tá? É uma regra de ouro. Eu achei que quando eu fiz essa mudança na minha vida, fluiu bem melhor meu financeiro, tá? Então, a regra de ouro é você se pagar primeiro, tá bom? Então, quando você vai à igreja, tem gente que pratica o dízimo, né? Então, você não tira primeiro de tudo o seu dízimo? É a mesma coisa na finanças, tá? Quando você se paga primeiro, porque é o seu corpo que trabalha para você, né? Então, você tem que se pagar primeiro, né? Aí, todo o restante do dinheiro que você segue fazendo suas contas, né? Dos seus gastos essenciais, né? Que a gente chama de gastos essenciais. A gente também tem que guardar um certo valor para um estilo de vida, porque ninguém vive sem estilo de vida. Não adianta querer só guardar e não passear, e não conhecer nada, e não comer uma pizza. É tortura, né? Então, quando a gente pratica finanças, a gente guarda 50% para a receita de gastos, 30% para o estilo de vida e 10% ou 20% para o sonho, tá bom? Então, a gente tem que ter cuidado com as pequenas despesas, né? Porque um grande navio, ele afunda com um buraquinho, tá bom? Então, o que nós temos? Nós temos as dívidas boas e as dívidas ruins. O que são dívidas boas? Dívidas boas é quando você pega um tanto de dinheiro
e você pode, com esse tanto, pagar seus essenciais, né? E praticar, ou guardar um pouquinho, uns 10%, e fazer as dívidas que a gente chama de boas, porque existe o ativo e o passivo, o que te tira dinheiro e o que te traz dinheiro, né? O ativo é o que te traz e o passivo é o que te tira. E as dívidas ruins são cheque especial, dinheiro a juros, cartão mal usado, mal administrado, essas são as dívidas ruins, tá bom? Então, o que a gente faz na Clareza? Eu tenho um caderno, né, o meu caderninho aqui das minhas contas, eu coloco todas as minhas contas aqui, e eu tenho uma pastinha também, onde chega as minhas contas, e eu coloco tudo aqui. Lá, cada tema do que é, lá, água, luz, telefone, eu coloco aqui um bilhetinho, porque hoje em dia eu não uso mais receber contas em casa, tudo por e-mail, né? Então, às vezes, eu copio o código de barra e já coloco aqui para depois eu fazer meus pagamentos. Eu gosto muito de fazer agendamento. Eu agendo tudo, chega no final do mês, eu já agendo as contas do começo do mês e anoto no meu caderno o que são as minhas contas, né? E é assim que eu funciono. Então, é importante você anotar, tá bom? Anotar o seu orçamento aí. Então, a gente começa anotando os gastos pessoais, né? Então, o que você tem na sua casa de gastos pessoais? De gastos fixos, né? Que a gente, água, luz, telefone. Então, é bom anotar para saber quanto são as suas despesas fixas, porque é através da despesa fixa que você começa a economizar, né? Para guardar, saber quanto você tem para guardar. Então, quando você sabe quanto é a sua despesa fixa, você sabe se vai sobrar do seu salário ou não, né? Para que você faça as outras coisas, que é guardar um tanto, né? Você vê quantos por cento você pode guardar. Hoje em dia tem vários tipos de aplicações que rendem muito mais que a poupança. Quem está na poupança aí ainda, hein, gente? Me fala aí. Quem está guardando dinheirinho na poupança ainda? Poupança é um dinheirinho que a gente... É difícil sair da poupança, viu, gente? Nossa, como a gente gosta da poupança. E ela não rende nada. Quem tem dinheirinho guardado na poupança, hoje em dia a gente consegue, a partir de 30 e poucos reais, guardar no tesouro. Conta aí para mim, pode me contar. Quem quer contar? Quem guarda dinheirinho ainda na poupança? Eu guardo na poupança, mas eu sei que não rende. Agora, meus filhos fazem aquelas outras aplicações na bolsa, essas coisas, né? Então, o que eu fiz? Uma vez eu separei uma parte e dei para o filho aplicar para mim, né? Então, de vez em quando eu vou perguntando. Agora, eu devia fazer isso, né? A finanças pessoais, a gente que cuida, tá, gente? Não é banco, não é gerente de banco, porque o gerente de banco ele vai te oferecer tudo que é bom para ele, Não, porque ele tem gerente, comissão sobre isso, né? Então, gerente o de banco, interessante é não. a gente poder cuidar do nosso gado, né? O gado só engorda com o olho do dono, né? Então, por isso que é bom aprender um pouquinho de finanças para sair de algumas coisas que hoje em dia não tem mais relevância. Por exemplo, os bancos digitais, né? Hoje em dia você tem cartão de crédito sem anuidade, os primeiros gastos que você tem que cortar quando você começa com as suas finanças, gastos que não tem necessidade em mais hoje em dia, que é você pagar anuidade de cartão de crédito, você pagar uma internet muito cara, não tem necessidade, porque às vezes você fica em casa, você já paga o Wi-Fi de casa e paga a internet, então a gente tem que aprender tudo isso, colocar no papel nossos gastos fixos, para depois a gente começar a cortar. Às vezes tem TV a cabo, assinada, que você nem usa tanto assim. Hoje em dia tem tanto recurso para você assistir um filmes ou que você gosta, com um valor bem mais acessível, né? Uma Netflix, uma Globoplay, enfim, uma coisa assim que você paga hoje 25, 30 reais, sem ser uma assinatura de televisão que junto com a internet dá 170, 100. Eu acho um absurdo quem paga tudo isso de internet, né? Pacotes hoje em dia, né? Tem o Vivo Waze agora que saiu também, que você pode colocar os créditos no seu celular só para aquilo que você realmente usa fora de casa. Então, tem um monte de planejamento que a gente dá para fazer nas finanças, tá? Então, a prioridade é essa, sabe? Quão é seus gastos fixos para que a gente possa caminhar
a partir disso, tá, gente? A partir dos gastos fixos. Por quê? Porque na finanças eles falam que a gente tem que ter a nossa reserva de emergência, né? A reserva de emergência nada mais é do que de 6 a 12 vezes, você tem que ter guardado de 6 a 12 vezes o valor dos seus gastos fixos, tá? Então, por exemplo, meus gastos fixos é R$ 1.200, tá? Então, a gente vai ter que fazer R$ 1.200 vezes 6 ou vezes 12 para guardar. Por que chama reserva de emergência? Porque você precisa dela para alguma coisa, queimou alguma coisa na sua casa, quer trocar um carro, quer fazer alguma coisa. Na verdade, é mais para urgência mesmo, trocar carro já nem é. E você precisa ter aquele dinheiro, porque se você não tem essa reserva de emergência, você corre para vai emprestar o dinheiro de banco, ou vai pegar o cheque especial, ou vai pegar o dinheiro do cartão, às vezes não consegue pagar o cartão, e aí vira uma bola de neve, onde muitas pessoas estão com o nome sujo hoje no Serasa, que a gente chama de nome sujo, né? Que é o dito mais simples que tem, né? Porque nunca tem uma reserva de emergência. Então, é importante você ter uma reserva de emergência, num CDB, um CDB que a gente chama D mais 0, D mais 1, que é que você pode tirar a qualquer momento. D mais 0 você pode tirar a qualquer momento, no outro dia já está no outro dia já está na tua conta. O D mais 1 é depois de um dia. Né? Então, é muito importante você ter um CDB. O CDB, normalmente, ele paga melhor do que uma poupança, só que tem um pouquinho de imposto de renda, mas o imposto de renda é só sobre o seu lucro. Né? Então, é importante você ter o seu dinheiro reservado. No ano que a gente está com a Selic alta, tem muita gente que está conseguindo fazer grandes ganhos, né? Colocando o seu dinheiro num lugar que rende melhorzinho um pouco. Né? É um pouco, eu falo um pouco, porque tudo que a gente compra a empréstimos, né? A gente paga um juro absurdo. Você quer comprar um carro financiado, um carro de 10, 12 mil, sai 16, às vezes 18, você paga um juro danado num carro. Acaba E se for pagando mais dois caro, carros, né? paga, é apartamento financiado também, um monte de coisa. Eu falo que se eu tivesse aprendido antes, eu não tinha comprado meu apartamento financiado. Porque muita gente mora de aluguel e fala, nossa, estou perdendo dinheiro, né? Estou dando dinheiro do aluguel. Mas não é bem assim, sabe? Se você for analisar a fundo, assim como o pessoal de finanças analisa, realmente é um passivo, é algo que te tira dinheiro, né? Você ter um, um financiamento, porque o financiamento também sai 3 vezes mais caro. Eu mesmo estou pagando meu apartamento que eu comprei há 3 anos atrás, eu estava fazendo as contas na Caixa Econômica, eu já paguei mais de 50 mil, paguei mais de 3 anos, e eles só descontaram 11. Então, você fica indignada. E tem como você abater as prestações, sempre querendo chegar nos juros e não na diminuição do valor da prestação, porque o abatimento está nos juros, então está no final das prestações, que você consegue ir liquidando isso. Se você tiver 3, 4 mil todo ano, por exemplo, para você dar, abate muito. Eu abati o ano passado, em fevereiro, eu tinha um pouquinho de fundo de garantia, eu tinha R$ 4.000 só e 92 de fundo de garantia, eu consegui abater 30 prestações. Eu fiquei boba de ver que lá no fundo minhas prestações saíram 120, 150, nem R$ 150 saíram. Então, conheço pessoas, né? Inclusive, eu tenho um rapaz que eu acompanho, que chama Primo Pobre, que ele que ensinou, o vídeo dele viralizou ensinando como você paga um financiamento em 1 ano e meio. Ele pagou dele em 1 ano e meio. Ele foi abatendo as prestações e conseguiu quitar um apartamento de 30 anos em 1 ano e meio. Então, tudo isso é bom a gente ver e aprender, sabe? Que tem condições de a gente, né, melhorar nesse âmbito, né? E poder se pagar, como eu estava falando para vocês, é a primeira coisa que a gente faz, porque é o nosso corpo que trabalha por nós, né? Então, a gente se paga primeiro, não precisa ser muito, né? 10% vai de valor, por exemplo, do que você Mas recebe, você pega 10%. esse valor que você fala, você se paga primeiro, é o valor que a gente guarda. No caso, vamos supor que Isso, põe na isso, poupança, né? isso. Ou no Na outro. poupança, não, eu vou te ensinar a você pôr em outro Tá, lugar. não, Na eu sei, poupança não é agora você lugar, mas... falando. Já Não, me tô brincando. interessei Eu por também esse. fiquei muito tempo, guardando dinheiro na poupança, o medo É. do risco, né? Mas não tem risco. Normalmente, esses investimentos são guardados com um fundo garantidor de crédito, que chama FGC, Fundo Garantidor de Crédito, onde eles cobrem até 250 mil, né? Caso venha acontecer alguma coisa com a empresa, você está coberto até 250 mil. Então, se você tiver até 250 mil na sua conta,
você será ressarcida, tá? Uhum. Tem algumas aplicações que não têm esse FGC, que são justamente as que rendem mais. Então, assim, quanto maior o risco, maior o retorno, certo? Então, tem gente que é conservadora. Então, quando você abre uma conta numa corretora, por exemplo, de valores, que você quer guardar o dinheiro num FIIs, que é o fundo imobiliário, ou você quer guardar em ações, ou você quer guardar no Tesouro, você tem que abrir conta numa corretora. Hoje a Meu gente tem os filho bancos faz tudo isso. digitais, hoje a gente tem os bancos digitais que também trabalham com os termos da B3, né? Então, dá para se guardar dinheiro com garantia, a não ser que você queira arriscar. E aí, quando você entra numa corretora que você faz o seu perfil, que chama Uhum. o perfil do investidor, tem 3 tipos de perfil, e aí você se vê onde você encaixa conforme as perguntas que o banco ou a corretora está fazendo para você. Então, o perfil Uhum. moderador, o arrojado, moderador, arrojado, deixa eu ver se eu lembro do... Tem 3 tipos, eu não anotei antes de falar com você. Moderador arrojado, eu não lembro o outro, gente. Mas essa categoria é dada pelo banco, conforme as respostas que você dá às perguntas que eles fazem para você, eles falam do seu perfil. Não que eles te proíbam, por causa desse perfil, de você investir, mas toda vez que você for investir em alguma coisa que não combina com o seu perfil, eles vão comunicar com você, dizendo, é isso mesmo que você quer fazer? Entendeu? Porque eu aplico em ações, e eu até mudei o meu perfil um pouco, porque o meu perfil era moderado, e eu mudei um pouquinho, porque eu já estava um pouquinho mais entre o arrojado e o moderado, que eu não lembro agora o nome. E aí eu mudei, porque toda vez que eu queria investir em ações, ele perguntava para mim, tem certeza que você quer isso? Então eu fui, fiz o questionário novamente, e aí eles me deram um perfil mais avantajadinho. Aí eu consigo guardar, né? De uma forma que eles não ficam pegando um pouquinho no pé, porque eles veem tudo isso. Então é um negócio seguro, né? Onde você pode transformar a sua vida. Alguém tem alguma pergunta para me fazer, gente? Pode fazer aí. Então, esse CDB que você falou no começo, é no próprio banco? Pode ser, no banco digital tem, mas o certo eu comecei por uma corretora, porque na época eu não tinha banco digital, então eu comecei com uma corretora. Você tem que prestar atenção que corretora que você vai usar, porque tem umas que cobram uma taxinha. A Clear, que eu chamo de uma corretora para quem está iniciante, ela não cobra nada, mas tem outras também. O BTG Pactual eu não sei, que o BTG Pactual é da Mirna Borges, que quando ela faz curso de finanças, ela indica o BTG Pactual, e tem também a Natália Arcuri, que ela indicava a Modal Mais. Eu não gosto da Modal Mais, assim, não gosto do estilo eu acho mais complicado o estilo como é que eu vou te falar? De dentro, sabe, da plataforma. Eu me perdi um pouco naquele estilo, não sei se é porque eu estava Sim. acostumada com a Clear, e eu aplico na Clear. Então, é facinho de abrir, se alguém quiser depois me chamar no privado para a gente fazer passo a passo, é grátis para abrir na corretora, e você Eu investe acho a que hora que esse você aqui quiser. meu filho usa essa também. Clear, né? É para o pequeno investidor, o iniciante é a Clear mesmo, porque ela não tem taxa de um monte de coisa, então é bem legal a gente estar usando uma corretora, mas hoje tem também a Inter, né? O Inter, que eu uso o Banco Inter e o Banco C6, né? Que é muito legal. E, gente, tem uma infinidade de coisas em finanças que a gente não acredita. Pontos no cartão de crédito que pode virar milhas para você viajar. A gente compra, às vezes, tanta coisa no cartão, né? Um cartão que não te dá nada em retorno, e hoje em dia eles falam muito de retorno de cashback quando você põe gasolina no seu carro, por exemplo, nos postos Shell ou nos postos de Ipiranga. Então, assim, é um leque, assim, gente, infinito de coisas que você pode estar fazendo. Aí você fala, mas é um grãozinho. Gente, mas é de grão em grão que a galinha enche o papo, você entendeu? Então, é quilômetro de vantagem ali, ou cashback de desconto na gasolina, tudo ajuda, né? Tudo é dinheiro no bolso. Então, a gente começa pequeno, né? Só que nada muda se você não muda, né? Então, a gente tem que mudar. Tem medo? Tem. A gente tem medo de umas coisas. Eu também tinha medo de um monte de coisa. Mas a gente vai dando os passinhos, vai perdendo esse medo para a gente poder ir encarando essa trilha da área financeira, que é muito legal, né? Então,
é assim, uma jornada começa com o primeiro passo, né? Começa com o primeiro quilômetro que você corre. Ninguém já sai correndo uma maratona, né? A gente tem que começar igual criança, quando a gente nasce, né? Vai engatinhar, depois vai andar. A finanças é desse jeito também. O importante é começar. E o que eu indico para vocês é que vocês comecem colocando no papel os seus gastos, suas despesas de casa. Tentem ver se vocês conseguem se pagar primeiro. Então, por exemplo, eu ganho 3 mil reais, tá bom. Eu vou me dar 10% desses 3 mil todo mês, tá? Então, 100 reais, 300 reais. Beleza, esses 300 reais já me paguei. Já me paguei? Sobrou quanto? 2.700, tá. O que eu tenho que pagar com esses 2.700? Aí põe lá, água, luz, telefone, internet, minha compra de casa e tal. Beleza? Tem que dar no máximo 50%. Tem que sobrar um pouquinho para o seu lazer também, tá? Então, deixar uma porcentagem para o seu lazer, para aquela pizza do final de semana, ou aquele calçado que você quer comprar, ou, enfim. O lazer não lazer entra muito... no seu pagamento, então. Não, ele entra no pagamento, mas ele entra depois que você fez suas contas fixas, você guarda um pouquinho do seu lazer. Tá, então, mas você isso que eu estou te pagou para perguntando. você... Aí eu paguei para mim, aí não entra o lazer está no outro... Não, esse pagamento que você pagou para você é para você ir guardando. Tá. Guardando para futuro. Aí depois você pode fazer numa aplicação com metas, por exemplo. Só que antes de tudo tem que fazer a reserva de emergência. Tem que ter um pouquinho de reserva de emergência. Então vai guardando esse dinheirinho que é para o seu corpo, em algum lugar que você queira para usar daqui 2, 3 anos, né? Mais ou menos. Vai guardando esse dinheirinho, pega a outra parte para o seu lazer e a 50% tem que ser para os seus gastos de casa, né? Que é a maioria, né? É os gastos nossos de casa, que são os gastos essenciais que a gente chama, né? Mas sempre tem que deixar um pouquinho para o estilo de vida, que é importante, porque ninguém fica sem estilo de vida, né? Se você economiza em tudo para guardar, só para guardar, e você não tem estilo de vida, desmotiva, né? O que eles ensinam nas finanças. Então, tem que ter um pouquinho para guardar. Quando você gasta, sei lá, esse mês eu quero ir ao cinema no domingo, quero comer uma pizza na outra semana, Vai, 200 reais eu vou guardar para eu gastar 4 final de semana, 50 para cada final de semana, por exemplo. Tá, tô dando um valorzinho irrisório para quem ganha pouco. Você pode guardar mais, se você acha que você gasta mais, não, eu vou no barzinho, eu vou fazer mais isso, eu vou fazer mais aquilo, você guarda mais. Aí você tem que fazer de acordo com o seu salário. Vocês conseguiram entender? Consegue entender, gente? Tem um exemplo mais. Vamos falar, então. O que a gente tem que focar é em eliminar dívidas, renegociar as dívidas que a gente tem, para a gente poder ter uma vida financeira saudável, né? Alguém quer falar alguma coisa? Como é que está a vida aí financeira? Para eu dar uma... Tem alguma coisa que a gente tem que colocar em prática, não tem jeito. Saber quanto ganha, quanto gasta, é importante você saber quanto você ganha por hora, quanto você ganha por mês, quanto você ganha por dia. É a partir desse tipo de aprendizado que a gente às vezes dá valor para as coisas, você entendeu? Porque assim, seu corpo trabalha 8 horas por dia para ganhar quanto? Aí você pega o seu valor mensal, divide, né, direitinho lá, tal. Ah, eu ganho 100 reais por dia. Aí quando você vai gastar com alguma coisa, você pensa 2 vezes, porque você fala, meu, trabalho 8 horas por dia, né? Fora trânsito, fora caminho de volta, vai, que sejam 10 horas. Uma para ir, uma para voltar. Aí eu vou comprar algo de 1.000, vou comprar um tênis de 1.000 reais. Gente, eu trabalhei, né, 1.000 reais, eu ganho 100. Quantas horas de trabalho minha foram? Aí você faz para você ter noção se aquilo para você é importante, né? Nesse momento. Tem muita gente que dá muito valor a ter um tênis bom, de marca, caro,
né? E esquece das finanças, né? Esquece que não há necessidade, né, de você se manter dessa forma se você pode economizar, né? Você pode ter um tênis mais simples, né, e poder guardar esse dinheiro para um planejamento de vida futuro. É muito bom quando a gente consegue ser novo, sabe? Tipo, 25 anos e falar, poxa, vou começar a trabalhar com finanças. Nossa, quando você chegar no seus 50, que é o que eu tenho hoje a mais, né? Você fala, meu Deus, você vai ter um dinheiro que você não vai precisar nem trabalhar mais, entendeu? Ele vai trabalhar para você, né? Mas como a gente eu perdi muito tempo a aprender, demorei muito para aprender isso, mas até que esses 3 anos que eu aprendi valeu bastante, mas você vê o quanto você pode fazer. Natália Arcuri mesmo conta a história dela, né? Que ela chegou a ganhar pouco, né? R$ 2.000 por mês, economizar. E aí, quando ela conseguiu um salário de 8, ela continuou vivendo no degrau de 2. Então, é assim, Ah, é você sim. subir de É. degrau financeiramente no trabalho, mas você continuar no Uhum. degrau de baixo. E o que o brasileiro faz normalmente não é isso. Ah, eu É ganho o 6, vou ganhar contrário, né? 6. Nossa, eu vou gastar os 6, né? É, Não, você não estava vivendo com 3? Você estava vivendo com 3. Por que você não continua vivendo com esses 3 e guarda 3, né? é, E a é. gente tem dentro das finanças o IPCA, né? E ele é juro composto, né? Então ela até brinca, ela chama que é os gêmeos dela, né? Os gêmeos juro composto, que é juros sobre juros. Então é muito legal Sim. quando você vê o dinheiro crescer, né? Uhum. Você aplica no IPCA, o IPCA é no mínimo para 5 anos, né? Mas é bem rentável, principalmente para quem tem filho e quer guardar um dinheiro para o filho. Meu, faz uma cadeiretinha de poupança para ele, que é modo de dizer, tá? Faz um IPCA a mais para 5 anos, você guarda, vai, acho que o IPCA agora, eu não lembro, eu não entrei, deve estar 40 e poucos reais que você guarda por mês, você já pode depositando todo mês, e daqui 5 anos seu filho vai estar com dinheiro para estudo dele, por exemplo, uma faculdade ou para. Desculpa, o que que é isso que você falou de IPCA? É o quê? É um... É uma aplicação, só que é uma aplicação longa com juro composto. Você não Ah, pode tá, tirar. Você tá, pode tirar, mas se você tirar, você perde, né? tá, Ou não também. Que tem muita coisa no investimento. O IPCA, por tá, exemplo, é, tem um negócio chamado, que é muito longo isso para vocês e falar para vocês isso agora, para quem está começando. Tem tá. o marcação a mercado, né? Que é quando você consegue saber que você pode tirar seu dinheiro antes do tempo, mas o ideal é que você possa levar o investimento até o prazo determinado por eles, né? Porque daí eles te dão o que eles te prometeram de juros, eles te dão se você deixar no prazo determinado. Então eles falam, olha, eu vou te pagar 12% ao ano, por exemplo, mais o IPCA, se você deixar esse dinheiro 5 anos. Por quê? Porque eles usam esse dinheiro, Não né? Então, é, se não você é o tira de mesmo repente. que título de capitalização? Não, não. Não. Ah, Título de capitalização é furada, gente, é furada. Eu já fiz ah, muito isso no Banco do Brasil, é furada. Não, eles te tiram dinheiro, não te dão dinheiro. Você pensa que você está guardando, mas você não está. Os primeiros depósitos que você faz, a maioria dos juros é deles. Por exemplo, você põe R$ 50, os primeiros 48 é deles, no primeiro mês, no segundo eles tiram mais 30, depois vão tirando até o terceiro, depois vão tirando. Então, se você somar uma capitalização, se você somar o que eles vão te pagar com aquilo que você pretende ter no final, você pode somar que não dá. Se você tivesse guardado numa poupança, com juros que da poupança hoje em dia é 0,6, 0, alguma coisa, você não vai ter o rendimento que não vai ter o rendimento, você tem o rendimento que você não teria num título de capitalização. Olha, título de capitalização, consórcio, tudo isso não funciona nas finanças, né? Eles falam que te tira dinheiro, não te traz dinheiro, né? Então, é coisa de banco que eles falam, né? Por isso que a gente tem que cuidar do nosso investimento nós mesmos, porque tem coisas muito boas no mercado que nos dá dinheiro, não nos tira, assim, nos tira dinheiro, entendeu? E título de capitalização, consórcio, essas coisas a gente sabe que é tudo furado. Cheque especial, cartão de crédito se você não puder pagar, porque o cartão de crédito, o dinheiro não é seu.
né? A gente acha que o dinheiro é nosso, que está no cartão. Não, você vai ter que pagar aquele cartão quando vier, entendeu? E se você não pagar, é aquela bola de neve de 18, 20% ao ano. Então, tem que saber usar o cartão de crédito. Para você usar o cartão de crédito, você pode colocar um monte de coisa no cartão de crédito. Eu, depois que eu aprendi essa parte de finanças de milhas, por exemplo, milhas para viagem, eu coloco tudo no cartão de crédito. Inclusive, eu consigo pagar conta de luz, conta de PTU, tudo que começa com 8, eu consigo pagar no cartão de crédito, jogar para outro mês e ainda ganho pontos com isso. Então, assim, é um monte de aprendizado, mas a gente tem que começar e engatinhar. Para nós engatinharmos, é aquilo que eu falei para vocês. Vocês têm que aprender a se pagar primeiro, colocar as contas fixas, ver quanto vocês ganham fixo, aquele valor das contas fixas tem que ser guardado aos poucos, naquele valor tem que dar de 6 a 12 vezes aquele valor guardado para você ter uma segurança e ficar tranquilo, entendeu? E junto com isso, se você não tem dívida nenhuma, aí você consegue guardar um pouquinho para, como eu falei, para você fazer metas, metinhas e metonas, né? As metinhas, uma viagem daqui a um ano, as metas, um carro daqui a 3 anos, as metonas, uma casa daqui a 10 anos. Agora, vai de cada um, do que saber o perfil de cada um, que idade que tem, que idade que você tem, sabe? Eu tenho que fazer uma análise com você, que idade que você tem, como que você está, você está com dívida, você está endividado, você está com o nome sujo, você precisa liquidar alguma coisa, e tudo isso é um passo que a gente dá para ensinando vocês a como sair dessa, né? Começar a guardar um pouquinho, porque não adianta você querer guardar o que você não tem também. Se você está com dívida, não adianta. Como você vai guardar o que você não tem? Certo? Não tem como guardar o que a gente não tem. Quem está comprometido, quem quiser aí falar comigo alguma coisa, fazer alguma pergunta. O pessoal está no trabalho? Oiê! Desculpa, Solange, que chegou meu Imagina! filho e estava. Ele entra e sai já rapidinho. Você Não, fez uma então. pergunta, né? Não, então, eu estava falando, quem está comprometido, eu preciso, para ajudar vocês, eu preciso interagir de preferência, talvez particular, para saber como é que você está, se você está com dívida, se precisa sair dela. Porque não adianta você querer guardar dinheiro se você está com dívida. Se está com dívida, não tem como guardar Sim, dinheiro. claro. Se não está sobrando, né? Mas Bom, a visão, quando você coloca no papel, né, é outra, é outra. Aí você consegue pôr, então você põe lá, eu tenho 3 mil, mas eu tenho que pagar 100 de luz, 50 de internet, a minha água vem não sei quanto, meu condomínio, o meu aluguel, tem que lançar para a gente ver direitinho, né? Sim. Por onde a pessoa sai de alguma situação que ela esteja ou não, se não tiver nenhuma situação, a gente sai logo para definir o quanto pode guardar, onde pode guardar. É bem interessante, né? Bueno, no meu caso, eu sou aposentada, né? E ainda dou umas aulas particulares, mas está bem fraquinho esse ano, praticamente não tive ninguém. Então, mas se você souber lidar com o que você ganha, às vezes você nem precisa fazer a correria toda, né? Vai viver um pouco, né? Mas eu faço, não, eu faço, viu? Eu já viajei, esse ano já viajei 2 vezes. Não, eu sou organizada, assim, bem Ah, organizada. que bom. É que eu É te que a falei, maioria não é, né? os mais jovens, né, principalmente. Mas eu sempre fui e consegui passar isso para os meus filhos. É interessante, né? Que eles É, também são. Eles é. guardam e eles E a gente não aprenderam. aprendeu, né, com os nossos pais, né? Nós somos de uma época que os pais da É, gente, a mãe da gente não sabia nem quanto o pai ganhava, né? às vezes não, mas eu aprendi com meu sogro, olha, incrível. Meu sogro era uma pessoa assim muito organizada e ele arriscava na bolsa. Naqueles tempos, sabe? Ele fazia isso, né? E eu É uma aprendi. diferente dos padrões da época, ele, né? Sim, sim, bem diferente. Mas o que eu ia te perguntar, Hum, se, por exemplo, o que eu queria fazer agora? Bom, eu tinha um dinheiro guardado,
Aí era para trocar o carro, acabei emprestando esse dinheiro para o filho, porque ele comprou uma casa, né? Hum. Então ele tinha que dar uma entrada e faltou. Bom, tudo bem. Ele está me devolvendo aos poucos, mas é aquele empréstimo de mãe para filho, Uhum. que vai pingando assim, né? É, e você Aí, não vê, né? Porque quando retorna, você não vê. Se você não estiver aguardando, você não vê quanto ele te então, devolveu. Ele eu te devolveu com um até, pouquinho de juros, né? Porque dependendo de então, quanto tempo ele vai levar. aquela minha disciplina, eu faço assim, né? Eu recebi um Pix dele, aí eu já ponho na poupança, né? Mas eu estou pondo na poupança. Porque disse, Eu vou daqui te a um tempo ensinar você a mudar. deveria aquele valor estar aí, né? Porque o valor que eu É, emprestei deveria estar ali, né? mas é tudo E, que você combinou, né? Dependendo, mesmo que seja para filho, dependendo hum, do tempo que ele ficou para te devolver, um pouquinho de juros também é bom, né, mulher? Eu mesmo já é, fiz várias coisas com a minha filha, né? O primeiro hum, apartamento dela, eu entrei com o meu fundo de garantia, e depois de, acho que uns 3, 4 anos, ela me devolveu, mas ela me devolveu com juros do tempo que uhum, ela ficou com dinheiro mas os juros do próprio fundo de garantia, que era 3% ao ano, né? E eu sim, também, quando eu comprei meu primeiro apartamento, ela que me emprestou um uhum, dinheiro dela que estava na Previdência, que também não é uma coisa uhum, legal, uma Previdência, um PGBL, um VGBL, não é sim, legal fazer também, Previdência privada. É uma coisa também que eu hum, aprendi que, dependendo do rendimento, da taxa de corretagem deles, e dessas coisas todas, não compensa. E eu também emprestei para ela, emprestei dela, né? E depois demorei acho que também uns 4 anos para devolver. Quando devolvi com juros de mercado na época, né? Então é eu bom, vou pôr porque os juros, sim, eu tem que vou pôr pôr um assim, pouquinho, dependendo sim, do tempo sim, que é verdade. devolver, porque senão o dinheiro defalca, Até né? porque energeticamente, né? É verdade Não, e isso. depois, no fim da carreira, vai ser dele do mesmo jeito, né? Porque a gente não É, sabe quando a gente vai, nem como a gente vai ter tempo de gastar antes, e ou se vai ficar para eles, né? Então, de é, qualquer forma, ele está devolvendo o que é dele, sim, o que vai ser dele mesmo. Quantos filhos você tem? tenho três. Então. Aí é um Mas pouquinho de cada um, né? é só um que eu ajudei, os outros se viraram. E eu queria te perguntar, no caso, eu É. queria trocar meu carro, né? Claro, esse ano não deu. Aí a gente é meio que obrigada a entrar num financiamento, né? Porque dá o carro e o outro carro sempre vai ser mais caro. Então, Você não é nem louca de fazer isso, Mônica. Eu não deixo, eu te proíbo. Nós estamos com a taxa mais alta. Nós estamos com a taxa mais alta de juros do ano. Esse ano não é ano de fazer empréstimo, meu amor. É 13,25 nós estamos com a Selic. 13,25. 13,25% de juros. uhum. Então, não é hora. Se você puder esperar um pouquinho para fazer empréstimo, de preferência não fazer, tá? Vou te aconselhar aí, de É, preferência não fazer. Compre o mais em conta, que você suba um ano ou dois, ou depende para que depois a gente conversa no particular para que você quer trocar o carro, aí eu te explico direitinho o que você pode fazer para você não ter prejuízo, tá bom. tá bom? Tá bom, Financiamento, então. financiamento esse ano não, Mônica, tá Não, esse muito ano já não dá mesmo, esse esse ano tá. não, esse ano é ano para ganhar dinheiro, Mônica. Nós Hum, estamos com a taxa Selic a taxa Selic é a nossa taxa de juros, tá? certo. Nossa taxa de juros, então para você emprestar dinheiro tá um perigo, agora para você ganhar tá muito bom, Hum, entendeu? Então, esse ano não é ano de comprar nada a juros, não, gente. É ano de a gente realmente pôr o pé no chão e guardar. Guardar para comprar à vista depois, com desconto, certo. você Uhum, consegue. Tá? Esse ano tá tudo muito caro para fazer empréstimo, então você vai pagar uma fortuna. tá certo. Mas você me chama no particular, eu vou minuciar Tá direitinho o bom. que que você Tá, quer, te chamo, sim. vou fazer as perguntas que eu tenho que fazer direitinho, o que que você quer, o que que você pretende, por que você quer, eu vou te investigar e eu te falo direitinho Tá bom, o que então. vale a pena e o que não vale para você. Uhum. E aí, quem quiser também, gente, entrar no particular para contar um pouquinho de como você está aí nas finanças, porque realmente é uma coisa meio pessoal, né? Então, Sim, sim. que eu posso passar para vocês é os primeiros sintomas. A gente tem que ter
saber os seus gastos fixos, que é a primeira coisa que eu falo para vocês, para a gente ver como é que está o seu desenvolver aí das suas contas, se está conseguindo pagar ou não, se tem dívida, e separar o dinheiro. Quando você separa o dinheiro que você se paga primeiro, então, gente, é incrível como o dinheiro sobra, o dinheiro rende quando você começa a se pagar primeiro. É interessante, sabe, acho que é coisa de constelação sistêmica mesmo, constelação familiar, isso, enfim, essas coisas todas que mexem com o nosso consciente, subconsciente, essas coisas todas, quando a gente honra o nosso corpo, que é ele que trabalha, as coisas realmente fluem diferente. Vocês vão, pode testar e depois vocês vão falar para mim, testa pagar primeiro você. Pega, se você não puder pegar 10%, pega 5%, pega 3%, mas começa se pagando primeiro. Eu honro meu corpo, eu tiro o que você trabalhou, né? Esse mês é seu, essa parte é sua. Então, o restante você vai ver como para mim, depois que eu comecei a fazer isso, eu achei assim uma mágica. Falei, gente, o que é isso? Meu dinheiro começou a render muito. E você então, falou, no caso, eu, por exemplo, eu tenho a minha nora, ela abriu uma poupança para o meu netinho, né? Já faz mais de um ano, acho que foi antes da pandemia que ela... Aí, no caso, que ele tem 5 anos, nesse caso, o que seria melhor? O IPCA. O IPCA. O IPCA. Tá. Eu até anotei. O IPCA 2026, deixa eu ver, nós vamos 23, 4, 5, 6, 7, 28. O IPCA 2028, 2030, né? Esse é o número? Não, o ano, o IPCA, né? O IPCA, ele é para cada 5 anos. Tá. Né? Então, quando você abre o IPCA, que nem agora, quando você abrir o Tesouro, a página do Tesouro Direto, você vai encontrar IPCA lá 2026, acho que 2030, 35, e vai indo. E para criança, o ideal é de 5 a 10 anos, depende do que ela quer fazer. Mas tem que ser uma constante. Tem que ser uma constante, mesmo que ela já comece pelo mínimo do IPCA, que deve ser 40 e poucos reais agora, e ela coloque todo mês esse valor. Depois, se ela quiser pôr mais, tudo bem. Mas se ela puder deixar um valor fixo todo mês, ela vai ver que maravilha que é. Tá. Ela pode começar testando também, por 5 anos. Quando chegar lá nos 5 anos, ela vai ver quando você vai falar, meu Deus, vou colocar para falar mais 5. Entendi. Obrigada. Tá? Para guardar dinheiro para criança, para o futuro de uma criança, a melhor coisa é o IPCA, IPCA+. Aí você tem que ver, a gente tem que ver no site do Tesouro qual o IPCA que ela gostaria para daqui no mínimo... Porque eu fiz um para mim em 2026. Site do Tesouro, eu estou até anotando aqui. Viu? Você pode colocar também um tanto fechado, se você quiser, por exemplo, 2, 3 mil reais e deixar lá, para daqui. Mas o ideal é que você possa estar sempre jogando um pouquinho. Eu, como estou sem renda agora fixa, né? Porque eu saí do trabalho, então eu já investi direto um valor X, um valor fechado, deixei lá. Daqui 2026 eu vou dar uma olhada lá, como é que tá. É lógico que eu olho sempre, né? Porque eu aprendi a olhar, então eles mandam também. A B3 manda o extrato, você entra no extrato do seu investimento, dá uma olhada, tudo direitinho, ver quanto rendeu. É muito legal. Tá. Muito obrigada. Vou falar para ela. Imagina. Alguém mais está aí por aí? Alguém quer falar alguma coisa? Então, é isso, gente. Se vocês quiserem no particular para falar, né? Eu falei sobre o seu ganho e o seu gasto. Às vezes é chato falar no meio de outras pessoas. Se quiser, pode me chamar. Meu telefone está lá no grupo Sistema. Pode me chamar que a gente chega junto, tá bom? De mão dada, a gente vai mais longe. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Muito bom, eu gostei. Uma realidade. O que você tem que ter é o comprometimento com você mesmo, como eu falei para você, o comprometimento é com você mesmo, de mudar e ir mudando aos poucos. São, como é que fala? São mudanças que a gente tem que fazer aos poucos, porque mudança é uma coisa difícil, né? A gente não muda de um dia para o outro, né? Às vezes a gente faz as mesmas coisas, aí começa a querer mudar, tem que ser a mudança tem que ser também gradual para você não deixar de para lá depois, né? Porque a gente acaba desistindo dependendo da mudança, né? Quando a mudança é brusca, por exemplo, você quer um regime, aí você
você quer para ontem perder 10 quilos, aí você não consegue, aí você, vou comer doce. Ah, então, é a mesma coisa as finanças. A gente tem que começar gradual, devagar, vai aprendendo, vai fazendo, vai vendo a diferença, aí você vai gostando, aí você vai se empolgando. Aí é muito legal essa parte aí. Ah, muito bom. Tá bom? Obrigada pela Ah, participação aí, Mônica, Marcelo, Carla, obrigada. Sebastiana. E eu estou à disposição de vocês lá no particular, tá bom? Mas, Tá se bom. quiser encerrar, pode encerrar. Tá. Tchau.